Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui na quarta-feira com nossas crianças e com os irmãos. Crianças, vamos dar continuidade naquele assunto que a gente estava falando na última reunião, né? A gente comentou sobre o espírito do anticristo, que é essa influência que está aí no mundo, né? Que infelizmente vem corrompendo o coração de muitos homens com ideias erradas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, né, como a gente já viu. E essa influência, né, do mal tem feito muitas coisas, muitos homens falarem mal da pessoa do Senhor, negar a sua divindade, negar que o Senhor Jesus, ele veio como homem, né, como carne, dentre muitas outras coisas. Hoje a gente vai falar não do espírito do anticristo, que é essa influência, mas nós vamos comentar um pouco sobre a pessoa, porque vai existir um homem, né, que é o anticristo, que ele é totalmente contrário às coisas do Senhor. Ele vai chegar neste mundo quando nós não estivermos mais aqui. O Senhor Jesus, ele virá nos buscar primeiro, e só depois, quando nós, o Espírito Santo, não estivermos aqui, este homem vai chegar na terra, e ele vai corromper muitos, muitos vão ser enganados por este homem. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Então, eu vou pedir Dal para colocar uma imagem de um ditador aí para a gente falar um pouquinho sobre. Vocês conhecem essa figura aqui, crianças? Vocês já viram essa figura em algum lugar? Irmão, eu acho que é Hitler. Isso aí, João. Então, não sei se vocês conhecem, né, mas Hitler foi um ditador. Ele foi responsável aí por a morte de muitos judeus, né? Na história, vamos dizer, esse massacre é chamado de Holocausto. Então, Hitler, ele era um ditador e ele queria impor seus ideais, suas ideias, e para aqueles que seguiam ele, né, muitos falavam que ele iria dar resultados, né, resolução para os problemas que haviam no mundo. Ele queria, vamos dizer assim, mudar o mundo de acordo à sua vontade, até mesmo unificá-lo. O anticristo, ele vai ter algumas características como ele. Só que, primeiramente, ele vai chegar tentando resolver os problemas do mundo. Pensa assim, crianças, quando o Espírito Santo sair da terra, o homem, ele vai estar aqui do jeito que ele sempre quis estar, sem ninguém para poder colocar ordem nas coisas, eles não vão respeitar as autoridades. Então, pense que o mundo vai estar totalmente diferente do que a gente conhece. Hoje a gente já vê algumas coisas muito erradas que nos causam assim espantos, mas nessa época tudo vai ser muito pior. O Senhor Jesus, na sua palavra, fala que esse tempo será um tempo de grande tribulação na terra, como nunca se viu. Então, esse homem ele vai chegar pregando uma falsa paz, dizendo que o mundo vai ser bom, que vai dar tudo certo, vai ser uma união de todos os povos. E aí eu vou pedir Dal para poder colocar umas fotos aí de várias pessoas em paz, só para vocês terem ideia. Então, aqui, ó, todo mundo em paz, reunido, sabe? Tudo dando certinho, mas tudo isso vai ser uma mentira. E aí, nesse tempo, judeus, remanescentes, que vão crer no Senhor Jesus, no seu Messias, que virá para resgatá-los, porque o Senhor Jesus irá voltar a este mundo conosco, né, com sua igreja, para resgatar esse remanescente. Só que as pessoas que vão estar aqui vão estar tão influenciadas e crerão tanto na mentira que elas vão achar que essa paz é verdadeira, mas na verdade não vai ser. Essas pessoas que vão estar aqui são pessoas que
rejeitaram o evangelho da graça, que hoje é pregado, que é falado para que creiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador, e essas pessoas vão ter rejeitado essa boa palavra. E aí elas vão ficar no mundo, e quando o anticristo chegar aqui, eles vão crer nas mentiras que ele vai contar. Só que aí, isso vai ocorrer em 3 anos e meio iniciais de quando a gente já tiver saído daqui, certo? Só que aí depois, o anticristo ele vai começar a ser um ditador. Ele vai começar a falar para que as pessoas não adorem a Deus. Ele vai querer ser, tipo, adorado como um Deus e vai exigir isso. E nesse meio tempo, crianças, muitas coisas vão estar acontecendo também. Os juízos de Deus vão estar sendo derramados sobre essa terra por conta da rebeldia do ser humano. E aí, a nossa terra, ao invés de ficar assim, com essa aparência de felicidade, de paz que o anticristo vai estar falando, ela vai estar com outra aparência. Você pode botar aí, Dal, as imagens, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Então, a terra, ela vai estar destruída. Sabe essas cidades que a gente vê com muitos arranha-céus, com suas torres, prédios muito altos? Tudo isso aí vai ruir. Não vai ficar nada aí para contar a história. Por quê? Porque Deus vai derramar seus juízos contra o mundo que rejeitou o seu filho. O Senhor, ele veio aqui trazer essa boa nova de salvação e o homem, muitos homens rejeitaram, e por conta disso, Deus irá julgá-los. Por que que Deus vai julgá-los? Porque eles não receberam amor, não receberam essa verdade para serem salvos. Se Dal quiser comentar um pouquinho aí, pode ficar à vontade. Eu já vi uma casa também destruída, eu acho que ela era meio que abandonada, se eu não me engano. Pois é, João, as casas nessa época, elas vão ficar abandonadas. Pois é. Não vai ter ninguém, né, para poder estar morando nelas. Muitas pessoas vão perecer, né, aí nesses juízos. Ludmila parece ter uma perguntinha, pode fazer, Ludmila. Ei, irmão, no caso vai ser 3 anos e meio de coisa boa e depois vai ser 3 anos e meio de tribulação? O Senhor Jesus, ele fala na palavra que serão os 3 primeiros anos serão princípios das dores, né? E aí, nesses primeiros 3 anos e meio, vai ser falada de uma falsa paz. As pessoas, né, vão estar aí vivendo uma falsa paz, sendo lideradas aí por este homem, né, o anticristo. Vai ter a besta também, né, a besta em pessoa. E aí eles vão estar aí acreditando nessas mentiras. Só que depois, nos 3 últimos anos, que é chamado de a grande tribulação, aí vai ter muitas guerras, né? O anticristo também vai estar ali perseguindo quem não for a favor dele, quem não quiser receber a marca da besta, ele vai estar perseguindo, que vão ser esses judeus que vão crer na vinda do Senhor para salvá-los. E vão ter pessoas que nunca tiveram contato com o evangelho da graça, e nessa época vão ouvir esse evangelho do reino, que o rei vai estar voltando, e aí vão crer. E aí essas pessoas também vão ser perseguidas pelo anticristo. E elas vão ter que, vamos dizer assim, correr, né, para poder cuidar, para proteger sua vida, porque se eles não tentarem escapar, eles vão ser mortos pelo anticristo. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Olha aí para vocês verem, ó. Aí é só um exemplo. A gente não sabe realmente como é que vai estar, né? Porque nós que somos salvos pelo Senhor, a gente vai estar com o Senhor lá nos céus, desfrutando da sua presença, a gente nem vai estar vendo o que vai estar acontecendo aqui, né? Só quando o Senhor Jesus voltar, que ele vai restaurar a terra, né? Para que aqueles que tiverem aqui crido, que ele voltaria para salvá-los, né? Que vão ser esse remanescente judeu e gentil que vai se converter, o Senhor vai voltar, vai restaurar a terra e vai instaurar o seu reino milenar. Vocês estão lembrados que a gente conversou em algumas outras reuniões sobre o milênio, que é quando o Senhor vai reinar com a gente aqui sobre a terra e o povo terrenal deles vão estar aqui? Então, nessa época, quando o Senhor voltar, ele vai restaurar a terra. E aí, os animais,
né? As pessoas, elas não vão estar, assim, brigando, né? Igual eles estão nessa época, porque o Senhor vai estar aqui e o Senhor vai estar julgando tudo que essas pessoas estão fazendo. Entendeu? Vou deixar a Dal aí, Jorge, comentar um pouquinho sobre o assunto aí, para ajudar a gente. Tem mais perguntinha também? Se tiver perguntinha, pode fazer. Vamos ver se vai ter mais pergunta. Nessa época aí, tem essa pessoa que Eric está falando. É chamada assim, o anticristo. Esse anticristo, ele vai negar tudo o que disser a respeito de Deus. Ele vai ser contrário a tudo o que falar de Deus, qualquer coisa. Por que ele vai estar fazendo isso? Porque ele vai querer que as pessoas, principalmente os judeus, acreditem que ele é o Deus deles. Então, ele vai ser contrário a tudo que falarem de Deus, o Deus verdadeiro, e aí ele vai se assentar no trono de Deus, e vai dizer que ele é que é Deus, o anticristo. Vai ser no templo lá em Jerusalém. Esse é o anticristo. É por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele é um falso Cristo e é contra também o Senhor Jesus Cristo. E ele é mentiroso, ele é um homem mau, ele é muito mau. E também esse anticristo, ele vai se juntar com um outro homem que é tipo um político muito forte no mundo. Esse homem político que é muito poderoso no mundo, vai ser lá na Europa. Ele se chama a Besta. Vocês já ouviram falar da Besta? Quem já ouviu falar da Besta? Clica na mãozinha. Se não ouviu, a gente vai falando aqui. Então, poucos ouviram falar da Besta, mas vocês já ouviram falar da marca da Besta? Alguém já ouviu falar da marca da Besta? Sim. Você já ouviu falar como, Ludmila, da marca da Besta? Você lembra como foi? Já disseram o quê? Como seria? Que eu já ouvi falar sobre a marca da besta, que é um número que é 666, né? Aí quem não aceitar a marca da besta também vai estar. Aqueles que rejeitam a marca da besta, eles não vão ter acesso a nada. Tipo, em coisa de comida e ter que comprar as coisas assim. Tipo, quem não aceitar, né? E alguém Eu já já ouvi falou a falar. você o que seria? Será que seria essa marca da besta? O chip? Ou seria o código de barra? Acho que seria o código de barra. Alguém já falou isso? Foi? Você já viu falando sobre isso? Já, mas eu acho que eu já ouvi falar, acho que seria tipo esse negócio de código de barra aí, né? Que é um número. Olha aí, Eric. Então, o que é que a Bíblia fala? Que a marca da besta é como Ludmila falou primeiro, é o número de um homem. É o número de um homem. E esse número, todo mundo fala assim, ó, 666.
Não é assim que a gente ouve? A marca da besta é 666. Mas na palavra de Deus diz que a marca da besta é um número que se chama assim, ó, 666. É a mesma coisa? Praticamente é. Mas só que 666 fica parecendo que são três coisas. E 666 é uma coisa só. É um número só. Então, a marca da besta é um número que a Bíblia diz que é 666, que é a marca desse homem. E essa marca, como Ludmila falou certinho aí, vai ser colocado nas pessoas para que as pessoas possam comprar, possam vender, possam ter acesso às coisas, alimento. E quem rejeitar, quem não quiser essa marca da besta, que a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser um chip que vão colocar na pessoa, ou será que vai ser o código de barra? A gente não sabe o que é, porque a Bíblia não fala, né? O que seria. Pode ser um carimbo, mas a Bíblia não fala que é um carimbo. E pode ser qualquer uma outra coisa que a gente imaginar. Mas a Bíblia só diz assim, que é um número de um homem. E o número desse homem, só quem vai saber que esse número, que essa marca, é de um homem mau chamado a besta, somente as pessoas que Deus derem sabedoria para entender aquilo ali. E serão, primeiramente, os judeus. Os judeus vão entender e aí não vão aceitar. Eles vão entender também que aquele homem chamado Anticristo, que está dizendo que é Deus, eles vão entender também que aquele homem também não é Deus. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão sair pregando o evangelho do reino para as pessoas se arrependerem no mundo todo, dizendo que tá tudo isso aí não é de Deus. Creia no evangelho do reino, porque o Senhor Jesus é que vai reinar aqui no mundo. Aí esses judeus aí vão sair pelo mundo pregando isso aí, porque eles, ó, entenderam que o anticristo, que aquele homem lá, que está no templo em Jerusalém, e que está dizendo que ele é Deus, é mentira, e que também esse governador, um político, é um homem assim poderoso, é um político, eles vão entender que também não é um homem bom. E o que é que vai acontecer com esses judeus? Eles vão ser perseguidos por causa disso. Eles vão ser muito perseguidos, vários vão ser perseguidos, alguns vão ser pegos, vão ser presos, vão ser mortos, e a coisa vai ser feia mesmo. Mas mesmo assim, eles vão continuar firme na fé em Deus. E eles vão entregar até a vida deles por causa da verdade. Olha que história. Então, o anticristo, que é um israelita, esse anticristo é um israelita, ele vai se juntar com esse homem lá na Europa, que é o político, um governador forte chamado Besta. Aí vai se juntar o anticristo e a besta. Eles vão fazer uma união e vai sair perseguindo esses judeus. E aí a coisa vai ficar feia, hein, Eric? Exatamente aí como o Dal está falando. Tem um versículo que eu queria até comentar. A gente está falando aí da besta, né, do anticristo.
Tem um versículo em 2 Tessalonicenses, versículo 3, que, deixa Dal colocar aí para a gente ler, ele vai falar, lembra que Dal comentou, né, que o anticristo, ele é um homem mau, bem mau. Olha só o que o Senhor fala a respeito, ó. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha que coisa. Este homem é um homem do pecado, filho da perdição. Ele vai contra tudo o que é de Deus. Olha só o que fala no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só para vocês verem. Ele vai se passar por Deus, querendo ser Deus, e vai estar no templo, que seria, né, o templo que, uma réplica, né, do templo ali que Deus tinha mandado construir lá atrás, no Antigo Testamento. Ele vai sentar nesse templo aí e vai querer ser adorado como um Deus. E a gente sabe que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. O único que nós devemos adorar, o único que nós devemos louvar, prestar o nosso culto, é a Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus. Então, esse homem aí, ele tem essas características que o nosso Pai fez questão de deixar escrito na palavra para que a gente entendesse, né, quem ele é. Mas como o Dal falou, algumas das coisas que a palavra fala, ela fala, mas não para o nosso tempo de agora. Por exemplo, Ludmila ouviu falar que a marca da besta, ela é um chip, ou pode ser um código de barra. Teve gente que falou até que a marca da besta era a vacina que a gente estava aí tendo que tomar contra a doença, né, do Covid. Mas o que acontece? Só quem vai saber o que realmente é essa marca é quem estiver vivendo naquele tempo que estiver acontecendo a grande tribulação, certo? Nós não vamos estar aqui. Então, crianças, se hoje alguém fala para vocês assim, olha, tal coisa é a marca da besta, ou se alguém falar assim, poxa, fulano de tal é o anticristo, não é verdade. Essas pessoas, elas estão equivocadas e elas talvez não tenham o entendimento correto das escrituras, porque isso aí é para um tempo futuro. Não é assim, George? Opa, isso mesmo, é isso mesmo. E eu estava até meditando aqui, eu queria compartilhar o versículo do que Dal estava falando aí, comentando, que é para as crianças verem, né, que está escrito na palavra. É lá em Apocalipse, o capítulo 13, a partir do versículo 11. Sobre esses acontecimentos, né, a chegada do anticristo, como o Dal estava falando, sobre a marca da besta, a gente vê aqui em Apocalipse 13, lá no versículo 11 em diante. Aí diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera
a ferida da espada e vivia. Aqui o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Aqui é interessante, que a gente já vê que aqui não fala, tipo, e será posto um sinal, um código de barra ou alguma coisa lá que vai ser colocado na mão direita. Não, não fala o que é, só fala que é um sinal. Que eles lá nesse tempo, eles vão saber qual vai ser esse sinal, que será colocado na sua mão direita ou na testa. E aqui no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. É o que Dao estava falando. E aqui, crianças, quando ele fala a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Isso aqui é como o Eric estavam falando. Isso será para os remanescentes, né, judeus, que serão despertados naquele tempo, lá no futuro, que a gente não sabe quando será, mas nós não estaremos aqui na terra. Nós estaremos no céu com o Senhor. E esses que serão levantados, né, serão remanescentes do povo terrenal de Deus, eles terão que ter essa sabedoria de ler essas palavras, essas escrituras, né, essas profecias e identificar o que está acontecendo, né, para que eles possam não ser enganados pela besta. E aí, crianças? Vocês conseguiram entender um pouquinho sobre esse assunto? Vocês têm alguma perguntinha? Ficaram com dúvida? Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou colocar no chat, igual da outra vez, tipo enquete, uma perguntinha com duas respostas. E aí vocês vão colocar no chat o número da resposta, para mim ver se vocês estão entendendo, tá certo? Coloquei no chat. Aí é só colocar o 1 para sim e o 2 para não. A pergunta é: alguém hoje sabe o que será a marca da besta? Olha, Eric, É
Muito bem. Todo mundo coloca no número 2, hein? Bem. Isso aí. Ninguém hoje, sabe quem é que vai saber o que vai ser essa marca da besta? Levanta a mão aí. Alguém sabe? Já que ninguém falou, vou perguntar. Vou escolher aqui quem vai ser o Felizardo para me responder. Deixa eu ver. Ah, certo, minha voz travou. Eu perguntei assim: quem é que sabe me dizer qual vai ser o povo que vai entender o que que essa marca da besta? Uma mão subiu aí, mas eu não vi quem foi. Vai de novo, levanta a mãozinha aí, quem sabe a resposta. Ludmila. Pode falar, Ludmila. Vão ser os judeus, o povo de Israel? Isso aí. Eles vão ter essa sabedoria aí que o Senhor vai dar para eles entenderem, né, o que que vai ser essa marca aí, e aí eles vão pregar o evangelho do reino e vai falar, olha, aquilo ali tá errado, não é isso aí que vocês estão pensando, não. Só o Senhor é Deus. E o Senhor Jesus, ele vai vir nos buscar. Na verdade, eu estou falando Senhor Jesus, né, porque é a forma que a gente trata, mas eles vão estar ali esperando o Messias, né, porque o Senhor Jesus, ele é o rei de Israel. Então, eles vão estar falando, né, o rei vai estar voltando. E vai falar, ó, esse aí que vocês estão pensando que é o Messias, esse aí é um falso. Ele está mentindo para vocês. E aí, eles vão estar falando, né, essa verdade que é o evangelho do reino, e aí eles vão ter que, ó, correr, crianças, se esconderem, porque o anticristo e a besta, né, esse homem aí, esse político aí que Dal falou que vai ter nessa época, vai começar a perseguir eles, para matar eles. Por quê? Porque eles vão estar sendo contrários ao que eles vão estar inventando de mentira para corromper os homens. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre isso aí. Se ficou alguma dúvida, depois vocês podem voltar aqui e perguntar, que a gente está aqui para poder olhar na palavra e responder para vocês, tá bom? Agora, Dal, está chegando o nosso horário, e é o horário de quê? É horário de mimir, mas antes de dormir tem que orar. Muito bem. Olha só, Eric. Tem que orar. Muito bem. Então, crianças, eu vou pedir, Dal, para tirar aqui a gravação e vou pedir para nosso irmão Jorge dar graças.